Bom dia, nono ano. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas. Então, a aula vai ser sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal, tá ok? Nossa segunda aula online, né, de geometria. Então, vamos lá. Primeiramente, ângulos formados por duas retas paralelas. As retas paralelas são essas retas aqui, essa horizontal e essa outra horizontal. Retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, né? Então, a gente percebe que essas retas aqui não se cruzam, e mesmo que se a gente estendesse as duas retas aqui, continuasse esse desenho, elas também não se cruzariam, tá? Nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo, tá? Já tem e uma reta transversal. A gente olha para essa reta aqui, ó. Essa reta aqui é transversal, ou seja, ela corta as outras duas retas, tá ok? Legal. Então, temos aí duas retas paralelas e uma transversal, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é sobre a região, tá? A região de cima e a região de baixo são as regiões externas. E a região do meio aqui, essa região toda do meio, é a região interna. É só você lembrar de um sanduíche, né? No sanduíche, num hambúrguer, o pão é a parte externa, os pães, né? O pão de cima e o pão de baixo, e onde fica a carne é a parte interna, né? A carne que fica dentro dos dois pães, né? Legal. Então, eu coloquei aqui, já até desenhei todos os ângulos, né? Temos aqui 8 ângulos no total. Então, temos esse ângulo que eu chamei de A chapéu, B chapéu, C chapéu, D chapéu, E chapéu, F chapéu, G chapéu e H chapéu, ok? Então, estão aí representados todos os ângulos que foram, que surgiram, né? A partir desse cruzamento entre as retas, tá ok? E vamos dar nomes a esses ângulos, tá? Identificar a relação entre esses ângulos. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos ver o que são os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes é o seguinte: vocês estão vendo que tem aqui, ó, esses 4 ângulos formados entre essas duas retas e mais 4 ângulos aqui embaixo. Ângulos correspondentes, eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar para um ângulo daqui e vou ver qual é o ângulo que corresponde a esse ângulo aqui lá embaixo. Por exemplo, qual é o ângulo correspondente ao A? Eu vou olhar a posição do A, é essa posição aqui. Qual é essa posição aqui do A lá embaixo, nesses 4 ângulos aqui de baixo? É o E. Então, o ângulo correspondentes aqui, os dois ângulos correspondentes aqui, pode ser o A e o E, A chapéu e E chapéu. Então, temos aqui dois ângulos correspondentes, A chapéu e E chapéu. Existem outros, né? Vamos ver mais dois? Ó, B chapéu. Qual é o ângulo correspondente ao B chapéu aqui? É o F chapéu, né? F chapéu. Então, B chapéu e F chapéu, certo? Outro, C chapéu e G chapéu. C chapéu e G chapéu. E os dois últimos aqui é o D chapéu e o H chapéu. Certo? Então, A e E são ângulos correspondentes. B e F também. C e G também são correspondentes. E D e H também são correspondentes, tá ok? E o que é interessante a gente visualizar? O que é interessante a gente saber sobre os ângulos correspondentes? É que todos os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Congruentes têm a mesma medida, não é isso? Congruente quer dizer que tem a mesma medida. Então, se por acaso a gente souber o valor de A chapéu, a gente automaticamente saberá também o valor de E chapéu, porque eles têm a mesma medida, correto? Legal, então. Então, essa é a primeira relação, são os ângulos correspondentes, tá ok? Segunda relação são os ângulos colaterais. Ângulos colaterais, eles podem ser divididos em colateral interno e colateral externo. O que muda do interno para o externo? Lembra do que eu falei lá da região? Pois bem, é isso que vai mudar. Então, olha só. Vamos primeiro olhar para os colaterais externos, tá? Então, quando a gente olha para os colaterais... desculpa, aqui é interno, né? Os colaterais internos, tá? Lembra quando eu falei da região lá? Então, vamos ver.
Quando eu estou falando de colaterais internos, eu só quero saber a região interna, a região aqui de dentro do sanduíche, né? Então, vamos ver. Colaterais significa mesma lateral, né? Mesmo lado. Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, o ângulo de chapéu, o colateral interno, eu quero o outro ângulo aqui de baixo que seja interno também e que esteja na mesma lateral de chapéu. No caso, esse ângulo é o E-chapéu, né? Estão todas do lado direito dessa reta transversal e todos os dois estão na região interna. Então, D-chapéu e E-chapéu, correto? Próximo aqui, quais são os outros dois colaterais internos? Ora, é o C-chapéu e o F-chapéu, porque os dois estão na região interna e estão do lado esquerdo, né? Estão do mesmo lado em relação a essa reta aqui transversal, né? Então, C-chapéu e F-chapéu. C-chapéu e F-chapéu. Certo? Legal. Vamos agora para os externos, né? Colaterais externos. Então, tem que estar na mesma lateral ainda, só que agora eles têm que estar na região externa. Então, eu vou olhar aqui primeiro para o achapéu. Olha o achapéu aqui, né? Então, quem que é o colateral externo a achapéu? Ora, tem que estar na região externa, então tem que estar na parte de baixo. Então, ou pode ser o G ou o H, mas como é colateral, tem que estar na mesma lateral. Então, se o A está no lado direito aqui dessa reta transversal, então quem também está do lado direito é o H chapéu. Então, A chapéu e H chapéu estão na mesma lateral, portanto, eles são colaterais. E se estão na região de fora, eles são colaterais externos, correto? Legal. A e H. Próximo aqui, quem que é o colateral externo AB chapéu? Olha quem sobrou. Sobrou apenas o G chapéu, né? Os dois estão na mesma lateral e estão na região externas. Então, B chapéu e G chapéu, eles são colaterais externos. E o que a gente pode tirar disso? Tanto os colaterais externos quanto os internos, eles são complementares, né? Desculpa, suplementares, né? Suplementares quer dizer que a soma deles dá 180 graus, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui esses dois ângulos, D e E. Se eu pegar e somar D mais E, eu sei que a resposta tem que eu sei que a resposta tem que dar quanto? 180 graus, ok? Legal. E isso vale para todos esses exemplos aqui, tá? Vamos para a próxima aqui. Os ângulos alternos. Os ângulos alternos, eles também podem se dividir em internos e externos. Interno e externo, a definição é a mesma coisa do lado de cima, né? Interno é quem vai estar na região de dentro e externo é quem vai estar na região de fora, né? E aí vamos ver primeiro os alternos internos. Alternos internos, ó, tá aqui, ó. Vamos ver. Então, começando pelos alternos internos, bem, vamos começar pelo alterno interno de D chapéu. Bem, se é interno, então tem que estar na região aqui de dentro. E se tem alterno, alterno significa que está do outro lado. Então, quem é que está do outro lado aqui embaixo que seja interno a D chapéu? É o F chapéu, né? Ó, ele está do outro lado em relação à reta transversal, a essa reta que vem cortando aqui todo mundo. Então, quem está do outro lado de D está do lado direito e F está do lado esquerdo, né? Então, D chapéu e F chapéu são colaterais internos, né? D chapéu e F chapéu. E quem que é o colateral interno a C chapéu? É o E chapéu, né? Porque os dois estão de lados diferentes e os dois estão na região interna, né? Então, C chapéu e E chapéu. C chapéu e E chapéu, correto? Próximo aqui, agora vamos para
os externos, né? Os alternos externos. Bem, agora nós estamos interessados na região externa, né? Então vamos para o achapéu aqui. Quem que é o alterno externo de achapéu? Ora, olha ele aqui, é o G-chapéu, né? Por quê? Porque ele agora está do outro lado, né? Do outro lado aqui, e ele também é externo, né? Então, achapéu e G-chapéu. Achapéu e G-chapéu. E por último, finalizando essa parte, B-chapéu, quem que é o alterno externo de B-chapéu? É o H-chapéu, né? Porque estão na região externa e os dois estão, né, de lados diferentes. Então é B-chapéu e H-chapéu. B-chapéu e H-chapéu. E o que nós podemos dizer sobre os alternos, tanto externos quanto internos? Eles também são congruentes, eles também têm a mesma medida. Então, se eu souber, por exemplo, a medida de B-chapéu, eu vou automaticamente também saber obter o valor do H-chapéu, porque eles têm a mesma medida, tá ok? Então, eu separei aqui um exemplo para isso. Eu tenho aqui, ó, apenas um ângulo, eu sei apenas um ângulo, o de 60 graus, né? Sendo que aqui tem outros 7 ângulos, né? Tem esse ângulo aqui, tem esse e esse. E a partir desse ângulo aqui, nós podemos descobrir o ângulo de todos os outros aqui. E só usar as propriedades que nós vimos. E também podemos usar aquela propriedadezinha dos opostos pelo vértice, né? Então, vamos fazer isso? Vamos lá, então. Primeiramente, eu sei que 50 graus, essa posição aqui, ela é correspondente a essa posição aqui, né? São as posições que são iguais aqui em relação aos dois círculos, né? Então, se aqui tem 50 graus, aqui como correspondente também é congruente, tem a mesma medida, 50 graus, certo? Legal. Bem, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se aqui tem 50 graus, olhando aqui para o outro lado, também tem 50 graus, porque tem a mesma medida, né? E também sabemos que os alternos externos têm a mesma medida. E quem é que é o alterno externo a 50 graus? Bem, se é alterno, então tem que estar do outro lado. E se é externo, então tem que estar na região de fora, né? Então, aqui do outro lado, ó. E na região de fora. Legal. Legal, legal, legal. Beleza. Agora, vamos para os colaterais, né? Bem, colateral. Quem é colateral de 50? Bem, 50 está na região externa, então tem que ser o colateral externo, né? Quem que é o colateral externo de 50? Bem, colateral é quem está do mesmo lado, então é esse aqui, né? Bem, colateral externo, a gente sabe que os colaterais, a soma deles tem que dar 180 graus, né? São ângulos suplementares. Então aqui eu vou chamar de x, e eu sei que se eu somar os 50 com esse x, a resposta tem que ser 180, né? O 50 está aqui com o sinal de mais, passa para lá com o sinal de menos. X igual a 180 menos 50. E quanto é que é 180 menos 50? É 130 graus, né? 130. Então, esse x aqui, na verdade, ele vale 130 graus, né? Bem, se aqui vale 130 graus, esse aqui a gente pode descobrir também. Bem, se aqui tem 130 graus, esse aqui ele é alterno externo, né? Alterno externo a esse ângulo de 130 graus. E os alternos externos, eles têm a mesma medida, certo? E aí faltou só esse aqui, bem, ele é correspondente, né? 130 aqui é correspondente a 130 daqui. Bem, 130. Certo? Então, isso aqui é uma maneira de se fazer. A gente usou até aqui o conceito lá de ângulos opostos pelo vértice, nem precisava ter usado esse conceito de ângulos opostos pelo vértice, mas eu quis usar para poder a gente ver que também pode ser usado aqui, tá? Qualquer ferramenta que você possa utilizar, você vai utilizar, tá? Para poder fazer a questão de uma forma mais simples. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo, né? Com tudo isso que a gente viu sobre esses ângulos, né? Beleza, vamos lá.
Vamos começar daqui. Olhando esses dois ângulos aqui, 2x e 3x. Já sabemos que eles são externos, né? Porque eles estão do lado de fora aqui do nosso sanduíche. E eles também são colaterais, não é isso? Porque eles estão no mesmo lado. E os ângulos colaterais, a gente viu que a soma deles, eles são suplementares, né? Ou seja, a soma deles dá 180 graus, né? Então, se a gente somar 3x com os 2x, a resposta tem que ser 180 graus, né? Dessa forma, a gente vai poder descobrir o x, né? 3x mais 2x, 5x, igual a 180, né? O 5 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado, vai ser dividindo, né? Dá 36, né? X igual a 36 graus. Legal, então 180 dividido por 5, né? Legal. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui agora, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa daqui. Primeiramente, não tem uma relação direta entre esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Por quê? Porque um externo e o outro é interno, né? E não são correspondentes. Mas eu sei o seguinte, que esse ângulo aqui, ele é oposto ao vértice a esse ângulo aqui. Então, eles têm a mesma medida, 3x mais 20, certo? Esses dois ângulos têm a mesma medida. Agora, eu sei que esses dois ângulos aqui, eles são colaterais também, colaterais externos. A gente já aprendeu que qualquer colateral, a soma deles dá quanto? 180 graus. Então, 2x menos 30 mais 3x mais 20, a resposta tem que ser 180 graus. São suplementares, né? 2x mais 3x é 5x. Menos 30 mais 20 é menos 10, igual a 180. Aqui, menos 10 passa para lá mais 10. 5x é igual a 180 mais 10. 180 mais 10 vai dar 190. 190. E aí, o 5 que está aqui multiplicando vai passar para lá dividindo. E aí, a resposta disso é 190 sobre 5, x igual a 38 graus. 38 graus. Legal. Legal. Beleza. Vamos para a próxima aqui, que é essa questão. Agora, a gente pode ver que os dois ângulos aqui, eles são alternos, né? Porque um está à esquerda da nossa reta, um está à direita da nossa reta e o outro está à esquerda, né? Então, se esses dois ângulos eles são alternos externos, né? Então, eles são congruentes, né? Tem a mesma medida. Então, vou pegar primeiro esse aqui, tá? 3x mais 8 igual, tem a mesma medida, né? Que x mais 50, né? Aí, quem tem x vai para o lado esquerdo e quem não tem x vai para o lado direito. Então, vai ficar como? 3x menos x igual a 50, que já estava lá, menos 8. 3x menos x é 2x e 50 menos 8 é 42. O 2 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. 42 dividido por 2, x é igual a 21. Certo? Legal. Então, o último aqui são um desses dois ângulos que eles são o quê? Eles são correspondentes, né? Porque olhando aqui, ó, para a posição aqui, né, nessas duas retas e para a posição nessas duas retas, esses dois ângulos estão na mesma posição, né? Então, se eles são correspondentes, então eles são congruentes também, eles têm a mesma medida. Então, se eles são congruentes, só escrever que um é igual ao outro. 5x menos 10 é igual a 3x mais 40. Tudo que tem x vai para o lado esquerdo, o que não tem x vai para o lado direito. 5x, troca de sinal, menos 3x, igual a 40, mais 10. 5x menos 3x é 2x, 40 mais 10 é 50. O 2 está aqui multiplicando, passo para lá dividindo, 50 dividido por 2. 50 dividido por 2,
25 graus. Ok, pessoal? Então, somar os dois ângulos e saber que a resposta tem que dar 180, ou então colocar nesse caso aqui, que os dois são iguais, isso aqui vocês já sabem fazer lá desde a semana passada. Agora, você tem que aprender a identificar mesmo, né? Quando os ângulos são correspondentes, quando eles são alternos externos, quando eles são, no caso aqui, colaterais externos, né? Ou até mesmo o caso dos internos, que é a mesma coisa, só vai ficar aqui na região de dentro, tá ok? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês mandem aí para mim, tá? Que eu vou estar online aí para poder respondê-los, tá? E faça os exercícios, beleza? Até mais então.